espírita, para absorver os ensinamentos que os espíritos trazem para nós. Isso é muito importante na nossa vida. A gente sempre ter aquele espírito de aprendizagem. A gente está na vida como um aprendiz, porque essa é a nossa realidade. Até quando estivermos perto de desencarnar, nós estamos aprendendo alguma coisa. Para que a gente possa aproveitar bastante essa oportunidade de aprender, né? O orgulhoso, aquele que acha que já sabe das coisas, ele se fecha para a oportunidade de aprender. E quando a gente se fecha para aprender, o que acontece? A gente não cresce, não se desenvolve, não consegue ver a vida de uma ótica mais ampla, diferente da nossa. Por isso que muitas vezes algumas pessoas querem que você pense exatamente da maneira delas, que seja daquela forma. Você não deve pensar diferente, porque você acaba sendo uma ameaça. Por quê? Porque aquela pessoa não experimentou olhar sobre o outro prisma. Então ela se fecha naquilo ali. Então a gente também precisa observar. Quando a gente está muito fechado nas nossas posições, talvez a gente precise incorporar esse espírito de aprendizagem e escutar e rever aquilo que a gente faz ou a forma que a gente vê a vida. Bom, e por isso, Jesus, então, ele contou muitas parábolas. Por isso e por outros motivos, Jesus contava parábolas que contêm esse ensinamento. Se a gente estiver ali muito engessado, você vai ver uma historinha e não vai achar nada demais. Mas quando a gente começa a reelaborar, começa a refletir, começa a abrir a nossa mente, a gente começa a perceber algumas coisas. E esse foi o exercício que eu fiz para trazer essa parábola, que é a parábola do administrador. Tem dois nomes, tem a parábola do administrador não justo ou do mordomo infiel. Essa parábola, inicialmente, como todas de Jesus, às vezes algumas parecem complicadas ou outras que, essa história é tão simples. Mas aí é que está. Quando a gente está receptivo, a gente começa a captar as mensagens que estão aí. Então essa mensagem diz o seguinte, né? Tinha um certo, Jesus contando, tinha um homem que era muito rico, né? E ele tinha um administrador para administrar a riqueza dele. E ele ouviu que esse administrador estava sendo acusado de dilapidar, né? De destruir os bens dele. Então ele chama esse administrador, esse homem rico, né? Mas o que eu estou escutando de você? Presta conta da sua administração, pois não pode mais administrar. E aí o administrador ficou ali estarrecido, né? Ele fala assim, agora o que eu vou fazer se o senhor me tira a administração? Como é que eu vou viver, né? Eu não tenho força para cavar, eu tenho vergonha de mendigar, né? E aí ele fala, já sei o que eu vou fazer para que as pessoas possam me receber nas suas casas na hora que eu estiver aí na pior. Então o que ele faz? Ele vai começando a chamar todos aqueles que deviam a esse senhor, que ele era administrador. Então ele sabia, você está devendo quanto? Devo 100. Então olha, anota aí 80 e deve só 80. Você deve quanto? 100. Então anota 50, metade. E ele foi fazendo esses acordos. E aí o senhor, que era rico, louvou esse administrador não justo, porque ele procedeu prudentemente. Olha que coisa parece incoerente, né? Ele vai, perdoa as dívidas do dinheiro que era do administrador, o administrador vai, perdoa as dívidas que eles tinham com o dinheiro do homem rico, do patrão. E o patrão fala assim, você agiu bem, vamos entender isso aí. E ele fala assim, né, fazei vós amigos da riqueza não justa, para que quando a riqueza faltar, eles possam ser recebidos. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. No muito. Interessante. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Ele vai dizendo aqui. E depois ele fala também, dá uma recomendação. Tudo Jesus falando. Nenhum empregado pode servir a dois senhores. Isso é um resumo.
que agora eu trouxe essa apresentação porque aí a gente vai trabalhar pedaço a pedaço. Então, a gente vai fazer as correspondências. Vamos olhar essa parábola. Eu certamente vou começar a interpretar aqui e vocês me acompanhando, porque eu preciso que vocês fiquem aqui comigo, me fortalecendo para que eu possa captar as ideias da espiritualidade, e vocês também vão começar a elaborar, porque a minha história é uma, a de cada uma de vocês é outra. Então, em algum momento dessa parábola, vocês vão se ver. É importante. Ver o outro não tem graça, tá, gente? Aí você é fulano, esse aqui. Não, vamos ver só a gente. Vamos se olhar. Opa, eu estou aqui. O que eu preciso fazer? É importante que a gente se coloque nessas histórias simples que tem muito fundamento. Então, vamos lá. Então, agora eu trouxe os pedaços da parábola que a gente vai trabalhar pedaço a pedaço. Disse Jesus também aos discípulos: certo homem era rico e tinha um administrador, e esse lhe foi acusado como dilapidador dos seus bens. O homem rico é Deus, que é dono de tudo, e ele que tem realmente a posse de todas as riquezas. E o administrador, quem é? Quem é? Somos nós. Nós somos esses administradores desse homem rico de Deus. E esse administrador aqui estava gastando desmedidamente, desperdiçando, esbanjando os recursos de Deus. Ou seja, esse administrador ele estava fazendo mau uso dos bens de Deus. E aí ele foi acusado. Que está dizendo ali o seguinte, ó. Ele foi acusado como dilapidador dos bens. Mas por quem será que ele foi acusado? Quem será que descobriu que ele estava administrando mal esse dinheiro? Quem será? Porque às vezes a pessoa faz uma administração ruim dos recursos que Deus fez e a gente observa, mas tem vezes que a gente não vê, não tem nem ideia, nem desconfia que aquela pessoa está administrando mal aquilo que ela recebeu. Então, na realidade, mas tem sempre alguém que sabe o que, como nós estamos administrando. Quem é esse alguém que sabe? Nós, a consciência. Exatamente isso, né? Porque a lei de Deus está dentro de nós. Então não tem outra pessoa que vai chegar para mim e dizer assim: olha, Jorge, você errou aqui, você fez aqui. Não tem isso. Não tem um juiz, não tem ninguém na porta lá do mundo espiritual, você vai para cá. Não. Isso é questão de sintonia. Isso é questão de autoavaliação. É porque a lei. E essa lei, ela tem alguns mecanismos muito misteriosos e interessantes para colocar a gente no caminho de volta quando a gente não está bem. Então, se a gente está administrando mal os recursos, a mensagem inicial, não sei se foi escolhida propositalmente ou se foi aleatório, ela tem muito a ver que ela vai relacionando ali um monte de recursos que a gente recebe e que a gente precisa dar conta, porque a questão da parábola é essa, dar conta da sua administração. Então, internamente, quando a gente não está na lei de Deus, quando a gente não está fazendo aquilo que deveria, existe um mecanismo que promove a gente a retornar para dar conta corretamente da administração. Não é nada do lado de fora, somos nós mesmos. E aí, continuando. E tendo chamado, ou seja, chamou o administrador, né, o dono, mas que ouço de ti? Presta conta da tua administração, pois não podes mais administrar. Disse o administrador consigo: que farei porque meu senhor me tira a administração? Não tenho força para cavar, tenho nem tenho vergonha de mendigar. Né? Então, olha só. O administrador chamou quem? Chamou ele, os acusadores, chamou só ele. Foi um chamado individual. Então, Deus nos chama individualmente. Eu posso estar no coletivo, posso estar num bando, fazendo ali uma algazarra, eu posso estar num grupo ali fazendo uma corrupção, roubando alguma coisa, mas o chamado é individual. Então
tem um chamado coletivo. Eu estou aqui, mas está todo mundo ruim comigo. Cada um vai ser chamado individualmente para prestar conta. Não tem prestação de conta coletiva. Eu vou responder pelos meus atos, o outro vai responder por ele. Por quê? O que me levou a praticar aquilo é diferente do que levou o outro a praticar. Na lei existem suas agravantes e seus atenuantes. Então é importante que a gente saiba se posicionar de uma maneira que a gente perceba que nós vamos responder pelos nossos atos. Então ele chama lá individualmente, né? Não adianta ele dizer, não, foi o outro, tinha outras pessoas que... Não, né? É a decisão individual, é o nosso livre-arbítrio, e é cada um segundo as suas obras. É importante a gente perceber isso. A nossa ascensão, o nosso crescimento espiritual, ele também é individual. Porque às vezes a gente está numa família que a família não quer. Às vezes a gente tem amigos. A gente tem amigos que não querem acompanhar o nosso esforço de crescimento. Mas eu vou responder. Eu não fui porque o outro não deixou, a outra. Tem um livro de mensageiros, um caso de uma senhora. Ela fala que ela não conseguiu fazer o serviço da mediunidade por causa que o marido não deixava. Ele tinha crises de nervosas, ele arquitetava as minhas filhas contra mim, então eu não pude realizar o meu trabalho. Ela no mundo espiritual, porque ela tinha fracassado naquilo que ela havia prometido. E a outra fala, minha irmã, mas se a gente, certamente, em alguns momentos da semana, você teria um tempinho para poder fazer o seu trabalho que você se comprometeu. Será que não? Trabalhando em silêncio. Aí ela fala, é verdade que quando eles vinham me acusando ou falando alguma coisa, eu sempre me dispunha, eu sempre me irritava. Então, se você tivesse praticado o evangelho que você aprende na casa espírita dentro de casa, sem se indispor, porque o outro estava te cobrando alguma coisa, mas agindo em silêncio, você seria bem sucedida nisso aí. Então, observe que a cada um, não adianta qual outro, foi meu marido, foi minha irmã, foi minha mãe, não. Se nós formos colocados em uma condição, a gente tem ali os recursos, alguns têm mais facilidade, alguns não, porque é uma construção nossa. Se eu tenho dificuldade de realizar alguma coisa, pode ser porque no passado, porque nós somos uma continuação do passado, não é verdade? Vocês sabem disso, né? Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Então, nós somos espíritos imortais que temos aí uma história. Então, o que nós estamos fazendo hoje, estamos construindo para o nosso futuro. Mas o que somos hoje é resultado daquilo que nós preparamos, de bom e de não tão bom assim. Mas não importa, a gente aproveita essa oportunidade para construir algo novo. Então, se nós temos alguma dificuldade de realizar algumas coisas, é uma construção nossa. Para quê? Castigo? Não. Para fortalecer a nossa perseverança no bem. Mesmo com todas essas dificuldades, eu vou fazer, eu vou vencer. É exatamente assim que é a lei. Então, o que ele faz, o patrão? Ele não acusa diretamente. Ele pergunta, o que eu ouço de ti? Aí Deus pergunta para a gente, Jorge, o que eu ouço de ti? Deus tudo sabe. Nada está oculto para Deus. Por quê? Ele faz parte de nós. Eu tenho uma centelha, eu tenho uma porção divina dentro de nós. Então, quando a gente faz algo escondido do outro, ok, do outro, mas não de nós e não de Deus. Então, se a gente comete alguma coisa que ninguém fica sabendo, mas nós ficamos sabendo. Tem um caso também no livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, que é Manuel Filomeno de Miranda, que ele conta um caso de um homem que ele enviava cartas anônimas. E essas cartas anônimas causaram uma destruição em um lar, porque ele estava interessado numa mulher casada e ela não queria nada com ele, porque ela tinha um casamento, e ele começa a escrever cartas para o marido, gerando suspeitas para ela, e aí aquilo deu um problema muito sério no relacionamento, e ele continuava enviando. Teve até a questão de talvez de suicídio, separação, agora não me lembro do detalhe. Ninguém desconfiava, não sabia que era ele que enviava aquelas cartas, mas ele sabia.
Quando ele retorna ao mundo espiritual, ele fica num estado de, assim, tanta vergonha de si mesmo, né? Uma consciência tão... Ele viu o que ele tinha causado, que ele se escondeu dele mesmo. Olha só, ele tentou se esconder da própria existência, se negando a si próprio. E aí ele gerou um problema psíquico ao reencarnar. Então ele reencarnou num estado de alguma questão psicológica, por ele ter, né, praticado aquilo. Ele mesmo. Ninguém sabia, ninguém desconfiou. Então nós mesmos é que somos realmente os nossos juízes. Isso é importante da gente perceber, né? A responsabilidade de tudo é nossa. Isso é muito legal, porque não adianta colocar a responsabilidade no outro. Mas ao mesmo tempo, sendo nossa, isso é uma libertação. Por quê? Porque eu sou o autor da minha felicidade. Isso parece frase de autoajuda, né? Você é o autor da sua felicidade. E somos mesmo. Ou nós somos os autores da nossa desgraça. Somos nós. Então isso é muito libertador. Então, o que ele faz? Presta contas. Prestação de contas, meus amigos, sempre existe. Sempre. Né? Vocês pegam alguma coisa emprestada, tem que prestar conta. Vocês recebem alguma coisa, tem que prestar conta daquilo que recebeu. Ele fala, presta conta da tua administração. O que é que a gente de fato administra? Contar esse corpo. Vocês administram o quê? A vida. Na lata, a vida. Então ele fala assim, presta contas da tua vida. Como está a sua vida? Dá conta da tua administração. Dá conta da sua vida. O que você está fazendo da sua vida? Porque você recebeu algumas coisas. A gente recebeu alguns empréstimos para nos tornarmos o quê? Um ser humano melhor. Não é verdade? Não é para isso que aqui estamos? Estamos aqui para nos tornarmos melhores e contribuir para a melhoria desse planeta e sermos mais felizes como consequência. Então, presta conta da sua... O que você está fazendo com os recursos? Eles estão sendo úteis para quem? Apenas para você ou para o outro? Então, é muito interessante isso, essa chamada. E aí ele fala, não posso mais administrar. Administrador, o que farei se o senhor me tira a administração? Olha, como é que esse me tira a administração? Então Deus faz isso, Ele te dá as coisas, você não age como deveria, Ele vai e tira. É Deus quem tira? Não. Somos nós que perdemos pelo mau uso. É exatamente isso que acontece. E ele fala, não pode mais administrar. Você, por quê? Poxa, eu estou aqui com recurso financeiro, vou dizer aqui, eu estou aqui com dinheiro, um dinheiro legal, e aqui tem uma posição confortável nessa vida, sabendo que tem outros que não têm, eu poderia auxiliar, mas eu não vou auxiliar. Eu vou usar apenas para satisfação do meu supérfluo, não é nem nada da necessidade, do meu supérfluo. Quanto mais eu vou me alimentando de orgulho e o outro vai ficando com fome, mais eu vou ficando endividado com a lei, concorda? Porque Deus, como é que Deus socorre aos seus filhos? Como é que Deus socorre os necessitados? Ele se materializa? Não. É por nosso intermédio, não é isso? Nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Então, se tem um necessitado, nós utilizamos a nossa porção divina e atendemos aquele necessitado. É assim que vai fluindo. Mas se eu não faço, eu estou arrumando um débito para com a lei de Deus. E quanto mais eu tenho aqueles recursos e menos eu faço, mais endividado com a lei. Lembra que eu estava explicando aqui para minhas irmãs? Nós somos resultados de ontem. E estamos construindo o nosso futuro. Então, às vezes, é melhor tirar. Jesus falou assim, olha, o escândalo é necessário, mas ai por quem ele vier. Então, se seu olho é motivo de escândalo, tira o olho. Se a mão é motivo de escândalo, tira a mão. Para quê? Para não escandalizar mais, para não ter um mal moral, não prejudicar ao irmão e a si próprio.
E quando a gente prejudica o outro, gente, é batata. Nós somos os primeiros a sermos prejudicados. A gente pensa que está prejudicando o outro e que a gente está se dando bem. Não estamos. Então ele fala assim, então é melhor tirar esse recurso de você, que você não está sabendo direito fazer isso. Porque senão você vai piorar a sua situação. E depois vai ter mais tempo para recuperar isso. Ficou claro isso? Então, não é Deus que, por castigo, então dessa vez você vai chegar nessa vida com uma dificuldade financeira, com uma dificuldade na saúde, com uma dificuldade afetiva, com uma dificuldade de comunicação, o que seja. Não é Deus que impõe isso. Mas nós, para aprendermos a administrar esses recursos que nos foram dados. Porque administrar na fartura é mais fácil do que na escassez, né? Quem administra na escassez, quando chega a fartura, alguns, né? Resolve com tranquilidade. Alguns esquecem de passar de escassez. Mas quando você só conhece a fartura e que vai para a escassez, fica mais complicado, realmente. Então vamos lá. Não é o Senhor, a gente perde pelo mau uso. E ele fala, né? Não tenho forças para cavar, tenho vergonha de me mendigar. Eu imaginei aqui que a gente pode simbolizar duas coisas dessa fala. Primeiro é a morte física, está impossibilitada. Então, a prestação de contas ela pode vir na hora que a criatura desencarna. Chegou no mundo espiritual, vamos lá, Jorge. O que você recebeu? Você teve uma família legal. Eu, por sinal, a gente falou que eu tenho duas famílias. Só. Que arrasa, né? Tenho duas. Né? Claro, isso puxou um preço, né? E ter mais gente para administrar também, tenho duas. Tenho uma família de sangue e fui criado por uma outra família. Então, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou prestar conta de quantas famílias? Duas. Nossa, que legal, não é isso, né? Porque quanto mais responsabilidade você tem, também melhor a chance de você conquistar a sua felicidade. Então, o que você fez com a sua família? Você deu o suporte necessário? No que você poderia ter dado? Você tem o quê? Você tem um recurso financeiro, você tem um bom emprego, você trabalha numa área de atendimento à saúde, ao necessitado, ao ensino. Como é que você deu conta dessa administração? Você tinha uma pessoa que era doente na sua família e você teve que ficar tomando conta dela. Mas tomar conta dessa criança, ou dessa pessoa, ou desse idoso, ou o que seja, na hora que chega no mundo espiritual, percebe que aquilo ali foi um antídoto, foi um recurso para que a gente não caísse na tentação e não praticasse o mal. Porque teve que canalizar energia para atender aquela pessoa. E aquilo nos fortaleceu, aquilo nos livrou do mal e às vezes a gente não sabe. E a gente vai dando conta da nossa administração. Então, isso pode acontecer depois que a gente desencarnou. Aí depois que desencarnou, o que você pode fazer para consertar essa situação que não administrou bem, que dilapidou os bens, que, como ele fala aqui, né, gastou, prejudicou? Como é que você vai consertar isso depois que já está no mundo espiritual? Tem chance de consertar isso? Volta, tem chance. Então, quer dizer, essa continuação da parábola ela pode ser na outra vida. Mas eu também fiquei elaborando uma coisa aqui. Essa hora que ele fala assim, eu não posso mais, como ele fala aqui, não tenho força para cavar e tenho vergonha de mendigar. Lembra que eu falei para vocês que a lei divina, ela tem os seus mecanismos para nos trazer de volta ao caminho correto? A gente está no caminho errado, mas a lei identifica, porque a lei está dentro de nós. Conjugada com a misericórdia divina, se a gente não está conseguindo escolher um caminho melhor, a gente vai escolhendo um caminho que não é bom, e a gente está afundando. Aí a lei fala assim, não vou deixar essa pessoa afundar agora. Eu preciso despertá-la, porque ela não está despertando pelo amor. Aí o que a lei manda para a gente? Nossa amiga dor. A dor é uma amiga, porque é um instrumento de educação para que a gente possa
despertar que nós estamos fora da terra. Quando a gente sabe que no corpo, quando a gente está sentindo alguma dor, é porque tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Não é verdade? No corpo físico é isso. Isso aqui não está bom, o que houve? Preciso procurar melhorar ou mudar os meus hábitos, ou o que é? Ou procurar um médico. Preciso ver o que é isso. Então a dor, ela não é, né, como já foi dito antigamente era muito vendido isso, que a dor era um castigo de Deus. Muito pelo contrário. A gente começar a enxergar a dor como um recurso para a nossa reeducação. Então, tem alguns mecanismos. Para que serve esse mecanismo? Para a gente despertar, acordar. Olha, eu estou administrando mal. E aí tem essa hipótese da desencarnação. E durante a vida podem acontecer coisas que me despertam para que eu possa administrar melhor, cair em si. Lembra daquela parábola dos 2 filhos ou do filho pródigo? O filho pródigo pede dinheiro para o pai, sai, gasta tudo e depois vai lá cuidar dos porcos, mas nem comida dos porcos ele tinha. Aí ele pensa, peraí, na casa do meu pai os servos têm comida e eu aqui morrendo de fome, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele, já não sou digno de ser chamado seu filho. Com uma postura de humildade, ele reconhece e muda. Ele tem uma tomada de consciência. E a lei de Deus, ela faz isso para que a gente tenha essa tomada de consciência, para que a gente caia em si, que a gente desperte. Por exemplo, na prática é isso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava ali perseguindo os cristãos com aquela dureza. Até o momento que Jesus chega a ele, Saulo, por que ele persegue? E aí ele muda. É naquele momento que aí ele fica cego, ele fica sem o poder que ele tinha lá no Sinédrio, as influências, ele perde todo aquele recurso que ele tinha, que ele estava administrando ali. Ele perde tudo aquilo para ganhar outros. E ele despertou. Maria de Magdala, que tinha ali aquele poder político, que tinha aquela influência, que era rica, bonita, quando ela encontra com Jesus, é esse momento que ela olha e fala assim, tudo isso que eu não estou administrando bem, quero administrar de uma outra forma. Então acontece uma renovação na vida dela. Zaqueu mesmo, quando encontra Jesus, ele muda todo aquele dinheiro que ele tinha, isso não está muito servindo. Olha, eu dou a metade da minha fortuna, se alguém eu prejudiquei, eu dou 3 ou 4 vezes o que eu posso ter prejudicado. É nesse momento que esse é um momento que eu citei aqui, que as pessoas que encontraram Jesus fizeram essa mudança. Estavam administrando os recursos de uma forma equivocada e passaram a administrar corretamente. Mas nos dias de hoje, o que de repente toca a gente de uma maneira, porque eu falei essa parte boa, né? Jesus chega e sensibiliza para cada um. Mas a gente também pode se sensibilizar com a palavra dos Espíritos, com os ensinamentos evangélicos, com as mensagens que são dele. Tudo isso pode nos despertar. Essa mensagem aqui está falando alguma coisa para mim e eu vou começar a me empenhar em mudar. Mas, como falamos, o amor, ou às vezes pela dor, então às vezes o que toca a gente identificando, que simboliza essa imobilização aí. Às vezes é a morte de um ente querido, uma demissão, um trabalho que a gente se sustenta, uma doença inesperada, uma queda financeira, uma perda de poder, uma separação afetiva, ou mesmo a perda de algo que a gente recebeu aí para administrar. Isso tudo é uma incapacidade naquele momento para a gente administrar, ou seja, são fatos que fazem com que a gente mude a nossa forma de ver a vida. Que a gente dá conta da nossa administração naquele momento. Poxa vida, é isso que eu estou fazendo diante do que eu passei? Eu preciso mudar, eu preciso rever. Vamos lá. Tudo bem até agora? Então vamos em frente. Sei o que farei para, quando for removido da administração, e recebam suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor,
disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 carros de azeite. Carros é uma medida, tá, gente? 100 carros de azeite. Disse então: pega a tua fatura, senta-te e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: pega a tua fatura e escreve 80. Olha só, diante do baque ele começa a rever as ações. Percebe que as atitudes anteriores dele deixaram ele isolado, porque ele agia com egoísmo. Observa que o egoísta, a criatura que pensa só em si, ela acaba ficando isolada. Às vezes o egoísta, ele pensa que tem pessoas à volta dele, que ele está acompanhado, mas aquelas pessoas, elas estão próximas dele, não por ele, mas pelo que ele tem. Quando ele deixa de ter, ele se vê isolado. Então, quando ele começa a chamar as pessoas para administrar e perdoar a dívida deles, ele percebe o grau de isolamento que ele estava e a necessidade de, primeiramente, a prática do perdão. Ele começa a ação do bem. E ele negocia com recursos que não são dele. Os recursos que ele administra, os recursos não são deles. Estranho isso, né? Então vamos entender. O Senhor louvou o administrador não justo porque procedeu prudentemente. Porque os filhos desse homem são mais atilados para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigo da riqueza não justa, para que, quando vos faltar, vos recebam eles nas tendas de Ão. Essa riqueza não justa, ou quando ele fala que é o mordomo infiel, o mordomia é aquilo que a gente pode usufruir, mas que não é nosso. Então a gente tem algumas mordomias que a gente usa, mas não são nossas. Como aqui no inicialmente, que a gente falou, tinha esse homem rico que tinha um administrador, esse homem rico era Deus. Deus é o dono de tudo. Então, se eu tenho recursos financeiros, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma posição, se eu tenho um corpo físico, tudo isso, nada disso me pertence de fato. Tudo isso pertence a quem? A Deus. É isso. Então, quando ele começa a administrar, quando fala que é uma riqueza não justa, porque não é dele, não é sabedoria divina. A gente recebe um patrimônio e chega aqui e compartilha esse patrimônio com outras pessoas. Para quê? De maneira que a gente possa saldar a nossa dívida com aquela pessoa. Às vezes, em outras vidas, nós podemos ter lesado alguém. E nessa vida, nós viemos com o compromisso de restituir aquilo que a gente... Na literatura espírita tem muito disso. Aquele livro Pares e Redenção, aquilo fala muito disso, né? Que é uma história da pessoa que assassina os herdeiros para ficar com dinheiro. Infelizmente, a gente consegue ainda ver isso nos jornais de hoje. Não é uma coisa antiga, infelizmente. Mas a pessoa, então, reencarna para restituir aqueles recursos para aquela pessoa, para auxiliá-la de alguma forma. Só que esse recurso que eu restituo o outro, esse dinheiro que eu tenho, é meu de fato? Não é. Porque nada me pertence. Então, eu consigo fazer amigos, ou seja, eu consigo desatar os laços de inimizade utilizando recursos que não são meus, de fato. Mas só que a gente pensa que né? A gente pensa que é. Esse é o meu carro, não gosto que ninguém toque, empresto, não mexe, arranhou aqui. Essa daqui é a minha casa, não deixo, não, mas a gente não deixa, não dá para entrar, porque fulano risca a parede, esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é um dinheiro que eu vou guardar, que eu vou precisar na velhice, porque eu vou deixar de herança para os meus descendentes. Tudo é meu, isso aqui é meu, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é a minha família, isso aqui é meu, e nada é nosso.
coisa interessante isso, né? Porque nem o nosso corpo é nosso. E aí, ele fala, quando esse administrador dá conta, ele parou de ser egoísta. Ele parou de querer tudo para ele, porque ele ia perder aquilo. Ele ia perder. Então, deixa eu pensar. Deixa eu dar um fim útil. Tudo aquilo que eu tenho, eu vou, de alguma forma, compartilhar com o outro. Que é isso que ele fala aqui, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a verdadeira propriedade, no item 10 diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. Deus distribuiu conforme a vontade dele. O homem é apenas seu usufrutuário, que apenas usa. O administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertence tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Então, tanto não é nossa, que quando Deus percebe que está sendo prejudicial para nós, ele muda a fortuna de mão. Qual é uma das formas que Deus tem para mudar a nossa fortuna de mão? Está cheio de dinheiro aqui, está cheio de isso, aqui uma coleção de carros, de casa. Não é o caso de vocês aqui, mas cada um de nós tem as nossas propriedades. E aí, como é que Deus faz aquilo que eu tenho mudar de mão? Como? Desencarna, só desencarnar. Acabou. Não é nada mais meu. É de outro. Acabou. É rapidinho isso. Não precisa muita coisa, não precisa ter processos elaborados, nada, só desencarnar. Acabou. Passa para outro. É importante a gente refletir isso. E a única coisa que a gente tem certeza absoluta que vai acontecer nessa vida é o quê? É a nossa desencarnação. É a única coisa. Como vai ser, quando vai ser, não temos ideia. A gente sabe que é a única coisa certa. Então, ele está falando aqui da verdadeira propriedade. Então, a gente não tem. É importante a gente refletir sobre isso. Então, já falamos aqui que esses bens que são dispensados não são para a gente atender o nosso pé, mas para auxiliar o outro. Então, ele chama que a riqueza não é justa porque não é nossa. Mas a gente pode usar essa riqueza que não é nossa. É como se fosse assim: você tem uma dívida lá no seu trabalho, aí o teu pai ou alguém fala assim: toma esse dinheiro aqui e vai lá e paga aquela pessoa. Aí você vai, paga e fica quite com aquele dinheiro que não é seu, era de alguém que te deu. Agora, se você pegar aquele dinheiro e não pagar, aí fica estranho, não fica? É isso que mais ou menos que ele está falando aqui. Vamos lá. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem não é justo no pouco também não é justo no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na riqueza vã, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornares fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, quem não é fiel no pouco tem a riqueza que é muito e tem a riqueza que é pouco. A riqueza que é pouco, que a gente tem, que é rico, mas é uma riqueza de pouco valor, que riqueza é essa? Pode falar. Que bens? Bens materiais. Os bens materiais são bens de pouco valor. E os bens de muito valor? Quais são eles? Os morais, os espirituais. Então ele fala assim: quem não é fiel no pouco, quem não é fiel com os recursos materiais, não é fiel nos recursos espirituais. Não desenvolve as virtudes que vão fazer a gente irradiar-los. Isso é uma interpretação. Isso é uma leitura. Também tem outra. Quem não é justo no pouco, não é justo no muito. Ou seja, eu tive uma oportunidade aqui de botar 10 reais no bolso. Eu trabalho na casa de alguém, aí eu vou lá pro armário e pego uma lata de leite, um adoçante. Adoçante é ótimo, né?
Roubar bastante é ótimo, né? Mas você pega uma coisinha e leva para casa. Ah, foi só uma adoção, foi só uma latinha de leite. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se essa pessoa tivesse a oportunidade de pegar mais, porque a questão toda, certamente ela pegaria. Por quê? Porque não é uma questão do que ela está pegando, mas é a questão do valor moral dela. É isso que é importante. É essa a diferença. Então, se a criatura não dá conta de 10 reais, ela não vai dar conta de 10 mil. A criatura pega as coisas. Então, se você pega o pé do outro, se você pega um empréstimo de 50 reais com o outro e não paga porque acha que o outro não precisa, não é fiel um pouco. Mas aí não vai ser fiel no muito. Por quê? Porque você não está. Quando você não presta, quando você não salda a sua dívida, ou quando você tira algo que não é seu, lembra da propriedade legítima? A propriedade legítima é aquela que a gente tem e que não causou nenhum prejuízo para o outro. Ou seja, eu resolvi comprar essa folha de papel aqui. Aí a folha de papel vale 10 reais, usando um exemplo. Aí uma pessoa que está me vendendo está muito necessitada. Está muito necessitada. Ela precisa de um dinheiro e ela tem essa folha de papel que eu sei que custa 10 reais. Aí eu vou para ela, bom, eu sei que ela está necessitada, vou oferecer 2 reais. Olha, 2 reais. Aí eu vou, tá bom. Eu ajudei aquela pessoa? Não. Eu causei um prejuízo para ela? Causei. Então essa propriedade que eu tenho agora, essa folha de papel, ela não é legítima. Ela não é minha. Então ele fala, propriedade legítima é aquela que a gente tem, que a gente não causa nenhum tipo de prejuízo para o outro. Isso é muito profundo, porque ninguém aí você vai, vou pôr na justiça. Não. Ninguém vai dizer que você foi uma pessoa desonesta. Mas a gente sabe. É a questão da consciência. Tá aqui. Uma propriedade só é legítima adquirida quando na sua aquisição não resulta dano a ninguém. Contas serão perdidas até mesmo de um único sutil mau ganho, isto é, com prejuízo de alguém. Eu dei um prejuízo no outro, pequeno. Eu vou prestar conta daquilo. Porque a questão não é o prejuízo material, porque aquilo não é nosso. A questão é a sua imperfeição moral em fazer aquele prejuízo. Isso está no Evangelho, no capítulo 16, não pode servir a Deus e a Mamon, essa é da propriedade legítima. Então, se não fosse fiéis na riqueza vã, quem confiará a verdadeira? A riqueza vã é material, a verdadeira é a espiritual. Então, para que serve? Agora, a pergunta de prova. Quero saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Para que serve essa riqueza espiritual que a gente tem nos bens materiais? Para quê? Para a gente o quê? Fazer bom uso dos bens materiais. Fazer bons usos se adquirir o quê? Que tipo de riqueza? Crescimento espiritual. O crescimento espiritual, a riqueza espiritual. Então a riqueza material, ela é para que a gente desenvolva a riqueza espiritual. O que é a riqueza espiritual? É o meu valor como espírito. Eu estar melhor, eu estar mais radiante, estar mais feliz, estar mais em paz, estar mais em harmonia com Deus, eu estar menos suscetível a esses embates da vida, do mundo, essas dores. É para isso que serve. Está mais saudável mentalmente, saudável fisicamente. É para isso que a riqueza material serve. Eu administrando bem ela, eu vou me desenvolver como espírito imortal. É essa a utilidade. Então, se eu não sou fiel um pouco, se eu sou avarento, se eu sou egoísta, eu vou ter dificuldade de desenvolver a verdadeira riqueza, que é a que eu vou levar para o mundo espiritual. Vamos em frente. Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará o outro.
não poder servir a Deus e a riqueza. Bom, não pode servir a dois senhores. Servir a Deus é servir ao nosso Pai, é cumprir a lei de Deus, é nos tornarmos cada dia melhores. Servir as riquezas, servir a Mamon, é servir na realidade a quem? Quando eu sirvo as riquezas, quando eu estou atendendo às riquezas materiais, quando eu realmente quero usufruir do melhor, não importando se o outro, né, o conforto material, o bem-estar, isso não é errado. Desde que a gente possa também observar que tem outro que precisa daquilo que nós temos. É isso. Não é pecado, né? Fala assim, né? O rico é mais fácil, né? O camelo passar por buraco da agulha do que o rico no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza condena a criatura? Não. Porque nós, quando temos dinheiro, esquecemos do resto do mundo. Nós nos sentimos os poderosos do planeta. Quando não deve ser assim. Porque a gente se sustenta numa base falsa. Porque o dinheiro hoje é nosso, amanhã pode estar com outra pessoa. E aí o desespero de quem tem alguma coisa, de quem está numa posição, de quem tem determinados status na vida, porque tem que sustentar aquilo. Só que aquilo não está em nossas mãos. O poder não está em nossas mãos. O dinheiro não está em nossas mãos. A qualquer momento a gente pode perder aquilo. E isso angustia. E aí a gente vê tantas pessoas em sofrimento porque estão colocando a base dos seus interesses no local errado. Então, quando a gente está servindo as riquezas, a gente está servindo ao mundo, no fundo a gente está servindo a quem? Aos nossos interesses. É isso. Eu estou fazendo aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer que eu faça. Então não dá para servir a Deus, vai ter um conflito. Não dá para servir a Deus e as riquezas, não dá para servir a Deus e ao seu ego, ao seu orgulho, ao seu interesse pessoal. Ele está dizendo aí, tudo isso são orientações para a gente refletir que a gente vai precisar dar conta da nossa vida. E Jesus vai, ao final dessa historinha, trazendo essas orientações. E para finalizar, tem aqui. Ouviam tudo isso os fariseus, que eram amigos do dinheiro e caçoavam dele. Disse-lhe Jesus: sois vós que vos justificais perante os homens, mas Deus conhece vossos corações, pois é abominável diante de Deus. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino de Deus é alegremente anunciado e todos forcejam para ele. Mas é mais fácil passar no céu e a terra do que cair um tiro da lei. Então, olha só, aqueles que tinham dinheiro, que estavam ouvindo essa história de Jesus, falavam, isso aí isso não existe, né? Não está nem aí, caçoavam dele, tentavam fingir que aquilo ali não era verdade. Mas era verdade, tanto que Jesus fala lá no 17, no final, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro da lei. O que significa isso? Não pense que está enganando a lei de Deus, porque não estamos em momento nenhum. Agora, a dificuldade de quem tem recursos, como eu falei, porque fica cego, iludido, envolvido, porque a sociedade bajula e enaltece quem? O pobre ou quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro, né? Se chega um pobre assim na festa, em algum lugar, ninguém olha, mas chegou fulano, chegou ciclano, que tem posição, que tem aquilo, e isso faz com que a pessoa se sinta aquilo que na realidade ela não é, porque ela é reconhecida por aquilo que não é ela, é o que ela tem e que ela pode perder, como eu falei agora há pouco. E isso é angustiante. Então não pensem que os ricos são felizes, não. Não pensem que a pessoa que está lá no top dali, ela está angustiada, porque ela sabe que a qualquer momento, qualquer deslize, ela pode perder aquela fama, tudo aquilo que ela tem. Porque, no fundo, a gente sabe que nada nos pertence. E ele fala aqui, se justifica perante os homens, mas Deus conhece os nossos corações. E é bom Deus conhecer nossos corações, que os nossos corações têm bondade. Não tem bondade? Tem bondade. Tem coisas boas que a gente faz. E Deus reconhece que às vezes quem está do nosso lado, ou quem convive com a gente, não conhece, não reconhece o nosso esforço de fazer o bem.
mas Deus reconhece. E isso é que é o importante. E ele fala aqui, né, que as leis dos profetas foram até João anunciados. As leis dos profetas foram até João anunciadas de uma forma, mas Jesus trouxe diferente. O reino de Deus está alegremente anunciado para todos nós. Então, meus amigos, assim, vamos de vez em quando fazer essa pergunta para a gente, imaginar assim: bom, se eu for chamado agora para dar, não precisa morrer não, tá? Não precisa assim, uma hipótese, né? Não precisa assim, não vou morrer para ser chamado da conta de administração, não. Então, se agora, de repente, eu tiver meu anjo de guarda no pai Jorge, dá conta da tua vida. O que você está fazendo? Como é que está? Primeiro, o que você tem de recursos? O que você ganhou? Um bom trabalho, saúde física, capacidade de falar em público, que tem pessoas que não têm. Você tem famílias, você tem um corpo saudável, você tem isso, você tem aquilo, você tem amigos. Ok, então vamos lá relacionar como é que você está administrando esses recursos. Está explorando seus amigos ou está levando eles para o alto? Você está trabalhando no que for possível, está fazendo o seu melhor? É isso. É isso que a gente precisa. Por isso que Santo Agostinho fala, né? Todo dia de noite, vai lá e faz uma perguntinha. Tem a ver com isso. Pergunta. Como é que você está? Como é que foi o dia de hoje? O que eu fiz? O que poderia ser melhor? Não é para a gente se sentir culpado, dormir arrasado, perder o sono. Não! Porque tem o dia seguinte para consertar tudo aquilo que a gente fez que não estava bom. Para isso que tem o dia seguinte. Para a gente chegar para a pessoa, porque, gente, pedir desculpas, pedir realmente desculpa ao outro, se reconsiderar, é pedagógico. A gente pedindo desculpa, aquilo fica como se fosse assim, marcado, né? Como se fosse assim, nós que a gente se lembra de não repetir aquele erro. Mas tem pessoas que têm dificuldade de pedir desculpa. Aí faz uma coisa errada, aí chega no dia seguinte, olha para a pessoa, oi, tudo bem? Nossa, tá bonita hoje, né? Tá bonito, tá legal, você tá legal. Mas não pede. Elogia, roda para lá e para cá. Não é pedagógico isso. Que a chance da gente voltar a errar, a gente admite mesmo. Eu errei, falei que não devia, me exaltei, fiquei tomado pela fúria, mas eu reconsiderei, ou eu vi que realmente você tem razão naquela posição. E é isso. A vida é isso. O que a gente perde fazendo isso? Me diga. Alguém diga o que a gente perde quando a gente pede desculpa e reconhece o nosso erro. O que a gente perde? Orgulho. Perde orgulho, né? Exatamente. Agora o que a gente ganha? Um monte de coisas. Por isso que Jesus recomendou: ofereça a outra face, sempre. E uma das coisas que eu acredito que a gente precisa muito nessa vida é exercitar o perdão. O perdão é uma forma de amar. Muita paz para todos nós.